Oi gente, eu sou Clara Fagundes do blog declara.com e essa é a TV Declara, o meu canal. Esse é o segundo vídeo de tendências aqui do canal e esse é um vídeo de tendências pro ano. Então, quais que são as tendências de comportamento, de tecnologia, de novidades que estão vindo pro ano de 2019? Pra quem não sabe, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com futuro, então eu tô sempre muito ligada no que tá acontecendo e no que vai acontecer no mundo. E, bom, esse foi o meu jeito de, passar esse conteúdo de um jeito fácil, rápido e legal ao mesmo tempo. As tendências que eu vou falar aqui são uma mistura de institutos de pesquisa, então relatórios, são uma mistura de coisas que eu identifiquei, daí eu fui verificar. Então tem tendências que eu dei o nome, se vocês procurarem não vão achar com esse nome, mas vão achar outros exemplos. E tem tendências que se vocês procurarem, vocês vão achar outras pessoas, principalmente estudiosos e pessoas que trabalham com isso, falando sobre essas tendências, tá bom? A primeira tendência é Beauty Tech, foi como a JWT chamou essa união entre os dois universos, o de beleza e o de tecnologia. Como que isso se expressa, tem se expressado até agora, nos últimos lançamentos, nas últimas novidades. A La Roche lançou um gadget, uma ferramenta, um dispositivo que mede a sua exposição aos raios solares. Outro exemplo é a Neutrogena lançou o Skin Scanner. Então é um dispositivozinho também que muitos dermatologistas fora do Brasil já estão usando, que é coloca na pele e daí descobre o que ela tem de problema, o que tá faltando, o que ela tá precisando, sabe? Então, isso vai ser algo que vai bombar muito nesse próximo ano e provavelmente nunca mais vai voltar ao que era antes. Porque cada vez mais dispositivos vão estar a favor da beleza, da saúde, porque fala em Beauty Tech, mas não é só Beauty Tech, porque, por exemplo, esse da pele identifica outras coisas também, entendeu? Ou dispositivos que vão medir coisas que você, ainda não percebeu, coisas que não têm sintoma ainda, mas estão na sua pele. Essa tendência, ela só expressa coisas que já estão acontecendo, mas que vão acontecer sempre mais, porque afinal é lucrativo, é interessante, é bom pra gente. Imagina a gente usar um wearable, né, um Apple Watch, que daí vai estar identificando se a gente precisa andar mais, se a gente precisa beber mais água, se a gente precisa passar protetor solar. Então, essa tendência representa esse movimento. A segunda tendência eu nomeei de Day-to-Day Robots. Então são aqueles robôs que estão no nosso dia a dia, na nossa rotina, que há alguns anos a gente não imaginaria, que há algumas décadas eram coisa de ficção científica, entendeu? E eles já estão aí. Então, hoje em dia tem o robozinho da limpeza, que é um robô mainstream já. Você já ouviu falar, você provavelmente conhece alguém que tem, ou sabe de alguém que tem, que é aquele robozinho da limpeza que fica limpando por você a casa, sabe direitinho onde ir e tal. Mas tem também robôs que estão, tecendo fios de fibra de vidro, ou robôs que estão fazendo o papel de jardineiros, de agricultores em algumas colheitas específicas, ou robôs que estão sendo usados pelos estudantes de medicina de algumas universidades, porque eles têm reações como se fossem humanas, ou eles, realmente ajudam os estudantes de cirurgia, principalmente, a fazerem isso sem precisar de uma pessoa, sem precisar só ficar assistindo também. Robôs que estão fazendo pratos em restaurantes, robôs que estão recebendo pessoas em hotéis. Então não tem mais um segmento em que não caiba um robô, sabe? É mais do que a inteligência artificial que já tá em todos os cantos. São realmente, construções humanas que estão projetando coisas, fazendo coisas, pensando coisas. Enfim, então essa tendência ela vai se fortalecer nesse próximo ano e nos anos seguintes. É uma tendência apenas para ficar ligado e ao mesmo tempo, meu Deus! Porque realmente parece ficção científica algumas coisas. A próxima tendência foi uma tendência discutida pelo Future Lab. Ele falou sobre uma New Masculinity. Isso quer dizer nova masculinidade. Então são novas formas de expressar a masculinidade. Isso vocês já devem ter percebido. Eu já falei um pouco sobre isso em outro vídeo, que é o seguinte: o homem que não precisa ser machão, o homem que não precisa ser afeminado e gay, entendeu? São
novas expressões de masculinidade. Homens que podem se cuidar, homens que podem chorar, homens que podem se interessar por costura, mas uma fluidez entre esses papéis e que vai fazer cada vez mais sentido pra gente. E isso já está sendo visto em publicidade, já está sendo visto em lojas que consideram as peças agêneras, e está sendo visto em todos os locais. Assim. A gente não aceita mais a visão de masculinidade de alguns anos, e eu nem digo muitos anos, de poucos anos atrás. E isso, graças a Deus, só tende a aumentar. A próxima tendência você também deve ter identificado, mas não parou para prestar atenção, que é chamada Silicon Valley Wood. São aquelas empresas da Silicon Valley, que é tipo Netflix, Amazon, Apple, que estão investindo no cinema. Elas estão investindo não apenas em contratar conteúdos já realizados, como era o começo na Netflix, né? Eles contratavam bastante, daí tinha o catálogo, basicamente, de coisas que não eram na Netflix. Cada vez mais essas empresas vão criar conteúdo, criar séries, vão criar filmes, vão comprar os direitos. Então, por exemplo, a Amazon comprou os direitos de Manchester à beira-mar. Foi um daqueles que concorreram ao Oscar há 2 anos. Essas empresas não só estão contratando outros conteúdos, como estão criando novos conteúdos a ponto de atrapalhar a rentabilidade dos cinemas e estão comprando direitos. Então, em breve, elas vão começar a barrar os filmes de chegarem ao cinema, entendeu? Isso é uma realidade. Isso se expressa também no fato de que, tipo, nos Estados Unidos foi a maior queda de cinema nas últimas décadas. Já estava sendo identificado uma queda na frequência nos cinemas, na audiência dos cinemas. Então é algo a ser pensado, a ser, tipo, considerado. E vem a outra tendência que também tem a ver com o cinema, que é dos clubes pagos. Então, aqui tem o Prime Pass. O Prime Pass, você vai lá e você compra um mês e tem acesso a alguns cinemas. Só que o que os institutos de pesquisa estão dizendo? Que em pouco tempo os próprios cinemas vão começar a oferecer isso. Então, tipo, por que o Cinemark vai abrir espaço para o Prime Pass fazer um clube de assinatura com eles? Por que eles mesmos não abrem? Eles vão lá e de segunda a quarta, as pessoas que comprarem esse clube de assinatura de cinema vão ter acesso ao cinema por esse valor fixo no final do mês, entendeu? Então, tipo, isso também é uma tendência relacionada ao mundo do entretenimento. Vamos ficar ligadinhos. A próxima tendência é super interessante e já tem em um lugar nos Estados Unidos rolando de verdade, que é carne de laboratório. Carne que não tem nenhum traço animal. Carne para veganos e vegetarianos e pessoas que querem consumir menos carne ou diminuir a criação de gado, enfim, que é algo que prejudica o meio ambiente. Então, uma carne que já está sendo, tipo, feita. E ela tem a aparência, o sabor, tudo é feito para ser uma carne como qualquer outra. E já tem uma hamburgueria nos Estados Unidos que está servindo essa carne. Então, é algo que, com o tempo, a gente vai ver. Porque, afinal, se você consegue reduzir o impacto no meio ambiente para a produção de um alimento, não faz sentido não aproveitar, né? A próxima tendência, cada instituto chamou de um jeito, mas é algo que tem sido identificado por vários, que é a Elastic Generation, que foi o nome que eu mais gostei, que é a geração elástica, que é das mulheres com 45 anos mais, 50 anos mais, que simplesmente não se identificam com os papéis relacionados a essa idade. Há 20 anos, uma mulher de 50, 60, 70 anos, a gente tinha muito definido o que é que ela consumia, o que é que ela gostava, o que é que ela frequentava, com quem ela andava, com quem ela falava. Hoje em dia isso não faz mais sentido. O que faz sentido é que nós estamos em um momento de consumo que é muito semelhante. Então a gente tem a internet que acessa a sua avó e ao mesmo tempo a sua sobrinha 20 anos mais nova do que você, entendeu? Então se elas têm esse acesso à informação, esse acesso à referência, à inspiração, que é muito semelhante, como que elas vão ser extremamente diferentes entre si? Então, são mulheres que estão cada vez mais ativas, são mulheres que estão viajando mais, que estão trabalhando mais, que até pelo contexto que a gente vive, a gente não se aposenta mais com a idade que a gente se aposentava antes. Antes, uma mulher de 50 anos, ela muito provavelmente estava aposentada, ela estava vivendo outro tipo de vida. Hoje, a mulher de 50 anos, às vezes ainda tem 10, 15 anos para trabalhar pela frente. Então, é óbvio
óbvio que o seu jeito de consumir, o seu jeito de viver, de se comportar, de se portar em sociedade muda. E alguns exemplos são, por exemplo, Iris, que tem na Netflix. Ela é super geração elástica. Ela não tem nenhum código, nenhuma expressão da idade dela. Ela vive quem ela é, porque ela consome certas referências, e ela é referências para meninas como eu, entendeu? Eu tenho 24 anos e eu super acho interessante o jeito que ela se veste. Eu falei delas especificamente, mas também funciona para homens, também funciona para outras idades. Então, tipo, crianças, adolescentes, pessoas mais novas também estão pegando referências que essas mulheres de 50 anos estão pegando. Então é um cruzamento, não é só com elas. A nossa sociedade como um todo tá reunida nessa rede de informações que é a internet, que é a conexão, que é o celular, enfim. E, gente, são muitas tendências. Para vocês terem noção, eu acompanho pelo menos uns 6 institutos de pesquisa e cada um lançou um relatório gigante, com tipo 100 tendências, 20, 30, 40, 50 tendências. Eu escolhi essas e a última que eu escolhi foi a dos pets de luxo. Vocês já devem ter prestado atenção nisso. Então, tipo, quando as pessoas começam a ter menos filhos e elas começam a ter mais cachorros ou gatos ou outros animais de estimação, é normal que o amor que elas sentiriam por um filho, que o investimento que elas teriam por um filho, elas começam a transferir para esses pets. Então, às vezes, a pessoa, tipo, mora sozinha, tem um cachorro, mas o cachorro tem do bom e do melhor, entendeu? O cachorro tem a caminha fancy, o cachorro toma sorvete no Leboteg, sabe? Então, isso é uma tendência. É a tendência dos pets que são tratados com todo o luxo possível, acessível para a pessoa que é a dona ou para quem chama tipo mãe, ou enfim, para a família deles, né? Isso se expressou em coleções de roupas para cachorro, coleções de acessórios para cachorro de grife. Tem sites específicos para acessórios e roupas e multimarcas de luxo para pets. Isso dá para ver também em padarias surgindo para pets, em restaurantes surgindo para pets, em lugares que são especializados em aniversário para pets. É um mundo à parte, e é um mundo à parte que vai ter luxo e que vai ter investimento. É algo até interessante para você que está pensando em abrir um negócio, porque é real, entendeu? Os pet lovers, como vocês quiserem chamar, tem vários nomes para isso também, eles só estão aumentando porque, afinal, as formações de família estão mudando mais e mais e mais e mais. Aquilo de mãe, pai, 2 filhinhos já não faz tanto sentido, né? Tipo, é só uma das milhões de expressões de família. É isso, apenas fiquem prestando atenção e vejam as referências que estão ao redor de vocês. E esse vídeo acaba aqui. Se você quiser ver o outro vídeo, vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui embaixo no link. Mas, por favor, se inscrevam no canal. Coloquem aqui nos comentários se vocês têm outras sugestões de tendências que vocês têm identificado, que vocês acharam que faltou nesse vídeo, tá bom? Um beijo!